Olá, meus irmãos, aqueles que aceitam a gloriosa paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento que me assistem, digam amém. Sou o pastor Stefano Aguiar, estou aqui para uma breve palavra direcionada aos pais, mas de toda forma também aos filhos. E vou discorrer alguns textos aqui da palavra de Deus e falar sobre coisas importantes que todo pai deve saber e o filho também. Para começar, a Bíblia Sagrada, a maioria da humanidade pensa que ela é um livro de religião. Aqui é religiosidade, é religião. Não é. Não é religião porque a Bíblia fala de um rei, presta atenção, de um rei, de um reinado e de herdeiros. Todo pai sonha em deixar algo bom para o seu filho, seus herdeiros. A Bíblia fala de rei, reinado e herdeiros, de Gênesis a Apocalipse. Você vê que Jesus, quando vem, ele não começa a falar sobre religião. Ele fala a cada página do Novo Testamento sobre o reino de Deus, arrependei-vos. O reino de Deus é assim, arrependei-vos porque ele chegou. Ele é parecido com a semente de mostarda, ele é como o fermento que a mulher colocou na farinha. E ele vai ensinando o que é o reino. Por quê? Ele só está continuando o que Deus começou na terra, que foi povoar a terra com filhos e herdeiros. Primeiro ponto. Deus sonha com o nosso melhor. Todo pai deve sonhar com o melhor para os seus filhos. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, nós vemos o texto que diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha só. Herdeiros de Deus, que é o Pai, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha o que esse texto de Romanos diz. É muito poderoso, está falando, olha, se nós somos filhos, somos herdeiros também, porque existe um rei e um reinado. E todo reino vai ter herdeiros, e somos nós. Também, se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros, ou seja, junto com Cristo, nós herdamos tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por nós. Até aí tudo bem? Você está me entendendo? A Bíblia fala sobre paternidade, sobre reino. A paternidade, ela vem sido desafiada nos nossos tempos. A paternidade, ela vem sendo enfraquecida nas famílias, na cabeça, na mente dos pais, através da TV, das inúmeras notícias que você recebe no dia a dia, que são muitas notícias. Mas você percebe um cerne no meio disso aí, querendo destruir famílias, querendo destruir pais, paternidade, né, herança. E tem uma frase que diz assim: aquilo que o pai diz ao filho ninguém ouve, mas a posteridade vai ouvir. Traduzindo, aquilo que seu pai diz hoje, ou disse ontem para você, está dizendo, o resto das pessoas não está ouvindo, mas quando você for adulto, crescer, você vai começar a agir de acordo com aquilo que seu pai te falou no passado, e a posteridade, a geração futura, vai saber o que seu pai falou através das suas ações, das suas conquistas. Jesus disse assim uma vez: eu não falo de mim mesmo. Olha o que ele disse: eu não falo de mim mesmo, mas eu só falo daquilo que eu ouço meu pai dizer. E dizer, quem vê é o filho, vê é o pai, quem me vê, vê meu pai. Vocês querem conhecer o pai?
Olha, já estou no meio de vocês, fazendo as obras do Pai, vocês não conhecem o Pai? A intenção de Deus é que os filhos sejam um fruto do ensinamento, da experiência da vida dos pais. É por isso que nós vamos à igreja, lemos a palavra, pecamos e erramos, mas nos arrependemos para ser pessoas melhores. Eu tenho 2 filhos e eu fico muito triste quando os meus filhos percebem algum defeito meu. Eu não quero ser o pai perfeito, mas eu não gostaria que eles copiassem as coisas erradas que eu falei ou que eu fiz. Então você vê um sentimento de futuro, de herança, um sentimento de que você sabe que agora você não é mais só o João, o Pedro, o Paulo, a Maria, a Joana. Não. Agora que você tem filhos, uma parte sua está andando por aí, ou 2 ou 3, alguns têm até 10 partes de si andando por aí. São os filhos, são herança. E esses filhos vão refletir para a sociedade e para o futuro, para a posteridade de gerações que virão. Tudo aquilo que você, pai, mãe, ensinar. A Bíblia diz, lá em Salmo 127, versículo 3, muito conhecido, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Ei, olha que profundo isso aqui. O texto bíblico compara os filhos como flechas. Imagine que eu tenho na minha mão um arco. Ele é envergado, né? Tem aquele aço, aquele fio de aço. E eu peguei o arco e aqui atrás eu estou tirando uma flecha agora. A flecha não se direciona por si mesma. Mas quando eu coloco no arco e puxo, eu direciono para onde eu vou jogar. Onde essa flecha vai cair, quem decide sou eu. Eu vou mirar, eu vou levantar, eu vou fazer em linha reta ou para baixo, mas para a esquerda ou para a direita, quem determina onde a flecha vai, qual é o alvo, sou eu. E a Bíblia diz que como flechas, na mão de um homem poderoso, você tem o poder de estragar o seu filho ou de fazer ele muito vitorioso. Deus está dizendo nesse texto que a responsabilidade da vitória dos nossos filhos e das suas derrotas somos nós que direcionamos durante a vida deles. Nós é que vamos mostrar o caminho certo para eles. É nós que vamos chegar de repente em casa e ver eles ouvindo uma música profana, que ofende a família, ofende a Deus, falar só assim, não está certo. Você veio de uma família abençoada e você não pode cantar uma música que fala mal de família, que chama mulher de cachorra. É nesses momentos que o filho, poxa, eu estava indo numa direção, já veio meu pai, me pegou como flecha e mandou para outro lado. Eu espero que eu esteja sendo bem claro, eu creio que você está entendendo bem. Porque eu vejo muitos pais falando assim, o que eu fiz para o meu filho virar isso, meu filho virar aquilo. Ou você fez coisa errada ou de repente não fez nada. Você deixou o barco correr e sabe, para o barco que não sabe a direção, para onde vai, qualquer vento é favorável, porque tanto faz para onde ele vai, qualquer vento está bom. Mas quando você sabe a direção, o vento certo é que vai te levar, você vai buscar o vento certo. Então, alguém pode dizer assim, mas eu sempre dei exemplo para o meu filho, eu tentei ensinar, mas nós que somos espirituais e não carnais, sabemos que além da vida natural, normal que nós vivemos, o mundo espiritual é muito mais poderoso. Eu quero perguntar, pai que está me ouvindo, mãe, quantas vezes por mês você faz um jejum, apresenta assim como sacrifício vivo diante de Deus, falando nesse jejum, pai, tem propósito. É pela minha família, pelo futuro dos meus filhos serão melhores do que eu, mais abençoados do que eu, meus filhos vão alcançar lugares que eu nunca alcancei, meus filhos serão usados não só na minha mão, mas na mão de Deus como flecha que vai atingir o alvo. Jejum. Faltou, acabou o poder,
acaba a comunhão. Oração, nem se fala, irmãos. Olha o poder da oração. Moisés ficava no secreto com Deus. Quando ele saía do secreto, ele dava ordem e as coisas aconteciam. Até que um dia que ele chega na beira do Mar Vermelho, aquele pai de uma nação, ele era ali, exercia a paternidade de Deus para aquele povo. Aí ele começa a clamar a Deus, Senhor, olha aí o Mar Vermelho, e começa a clamar, e Deus fala assim, Moisés, por que você está clamando? Você já esteve no secreto comigo, você não precisa de clamar agora é só dar ordem, manda o mar abrir e caminha, avança. Pai, para que você dê ordem no mundo natural, tenha moral e faça com que seus filhos tenham um futuro brilhante, vai para o secreto, vai para o jejum, vai para a oração, práticas espirituais, leitura da Bíblia. E aí, Jesus até ensinou as práticas, que é doar, dar, né? Orar e jejuar, Mateus 6. Pode parecer que eu não estou falando aqui uma palavra para pais, mas estou sim. Paternidade. Jesus, o dia inteiro dava ordem para demônio ir embora, cegueira ir embora, morto ressuscitava, que a morte tinha que sair quando ele mandava, mas na madrugada ele estava no secreto. Como que você quer ter filhos vitoriosos, saudáveis, amáveis, abençoados, abençoadores, sem uma vida no secreto? Isso não vai acontecer. Se não está acontecendo na sua vida, quem sabe hoje é o dia que Deus marcou para você ouvir essa palavra e voltar para o secreto, porque Deus já está lá no secreto. Jesus falou, entra para o secreto, porque o seu pai que já está no secreto vai te ouvir no secreto e recompensar publicamente. Você quer ver publicamente seu filho ser honrado, te dar alegrias e satisfação no futuro? Vai para o secreto. Olha bem, o que eu vou dizer agora é muito poderoso. O livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, marca um cessar do agir de Deus até que viesse Jesus, ou a voz do que clama no deserto, que era João. Mais ou menos 400 anos de intervalo entre Malaquias e Mateus. Olha a história que Mateus conta. Em Malaquias, o capítulo 4, versículo 5, fez uma promessa dada por Deus. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No final do texto já me dá uma conclusão. Onde o coração do pai está longe do filho e o filho está longe do pai, há maldição em família. Há maldição na sociedade. Uma sociedade que cria filhos rebeldes para se voltarem contra os pais, para questionarem os seus pais, os valores dos seus pais. Não se engane, não. Nós não odiamos e não podemos, não devemos, não é nosso papel condenar homossexualismo, por exemplo. Mas devemos alertar. A Bíblia diz, olha, é pecado, não está certo. Eu já vi filho de pastor questionando o seu pai, porque seu pai falou algo assim, pai, você tem que parar com isso, você é retrógrado, você é preconceituoso, os tempos mudaram. Não, olha, os tempos mudaram, mas Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Ou será que agora o altar que tem Cristo pode habitar Buda, Maomé? O altar ainda é de Cristo, ele é o mesmo. Então o que está escrito aqui é a verdade. Filhos questionando pais. E sabe, eu vejo uma situação que há muito tempo acontece, que de repente o filho cresce e por algum motivo mata o seu pai, mata a sua mãe. Isso é terrível. Mas nós vivemos tempos tão duros, tão difíceis, que nós vemos
se alastrar as notícias pela TV de pais matando seus filhos. E isso não entra na minha cabeça. Como é que pode um pai gera e aquele filho, um pedaço dele andando ali, ele mata aquele pedaço dele mesmo? Tudo isso tem um espírito maligno por trás. A Bíblia diz que, olha, eu vou enviar para vocês Elias. Mas como é que Malaquias diz que vai enviar Elias se Elias já tinha vindo? Elias veio, foi levado num redemoinho por Deus, estava com Deus. Será que aquele Elias do passado ia voltar no futuro? Não é esse Elias, não. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que João Batista veio no espírito de Elias. Agora nós vamos ver o que há em comum entre Elias e João Batista. Elias vivia numa época que o povo tinha derrubado os altares ao Senhor e levantado altares a Baal e outros deuses. Primeiro ponto, Elias vivia num tempo de idolatria. Elias vivia num tempo do rei Acabe, rei de Israel, que era casado com uma mulher chamada Jezabel, sacerdotisa de Baal, filha de sacerdote de Baal. Essa mulher corrompeu a fé do seu marido, Acabe. Essa mulher promoveu festas licenciosas, regadas a orgias, ou seja, uma profanação da sexualidade, de forma que a sexualidade da família não é mais boa, e sim aquela em adoração a deuses. A idolatria e a lascívia, ou essa sexualidade, essa imoralidade sexual, sempre andam juntos. Idolatria, imoralidade sexual e rebelião contra Deus. 3 coisas que essa mulher tinha. Ela não aceitava a fé, ela não aceitava Deus, o Deus de Israel. E ela promovia a adoração a deuses regado a bebedeiras e sexo. E essa mulher era uma mulher que afrontava a paternidade, porque o cabeça da casa é o homem. E ela fez calar Acabe, ela dava ordem, ela fazia, acontecia. Esse é o espírito maligno que sempre operou, e mais especificamente Elias fala, ou passou por isso. Elias se levantou contra tudo isso, Deus o levanta contra tudo isso, contra a apostasia da fé, contra a heresia, contra a adoração a falsos deuses, contra as práticas pecaminosas de Jezabel, afrontou seus profetas, destruiu os profetas, e Elias veio para converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai, ele veio para trazer a família. Detalhe, Jezabel pediu a cabeça de Jezabel pediu a cabeça de Elias. Olha aí. Agora vamos lá para o tempo de João Batista. Você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. Por que eu estou nesse texto? Salomé começou a dançar, levada por Herodíade ou Herodias, e quando estava ali o chefe de uma nação embriagado pela dança de Salomé e pelas festas que ali eram realizadas no palácio, falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Sabe qual era o desejo mais íntimo do coração daquelas duas? Ela revelou: eu quero ver a cabeça de João Batista aqui, eu quero a cabeça dele. Por quê? João Batista é o Elias que havia de vir. O mesmo espírito de Elias estava em João Batista, e esse mesmo espírito estava agora afrontando o inferno, porque vinha falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ó raça de víboras, quem poderá vos livrar dessa morte que está vindo por aí? João Batista vem trazer, além do arrependimento, uma volta à presença de Deus, ensinando que a família tem que ser pais e filhos, e pais ensinarem, pais serem respeitados. E ele vem nessa força de Elias, e mais uma vez, uma mulher que domina um homem, em um reino, com o espírito de Jezabel, tinha nome de Salomé, tinha nome de Herodias, mas era o mesmo espírito da época de Elias. O espírito de Jezabel vem então
entra nessa mulher e faz com que ela seja influenciadora, dominadora, contra as coisas de Deus, e João Batista é morto. Bom, nós vemos, irmãos, esse espírito de Jezabel não é o espírito daquela Jezabel, não. É apenas um nome dado a um espírito que atuava na vida dela, atua nas nossas épocas. São espíritos malignos, específicos para destruir família, destruir a fé. Então, pai, mãe, você chefe de família que agora me ouve, você tem que estar atento para que esse espírito não entre sorrateiramente através da TV, dos videogames, das músicas, das más companhias. E você tem que pôr a mão nesse arco. Quer dizer, ele já está na sua mão. Está na hora de pegar a flecha e direcionar. Está na hora de pegar o seu filho, direcionar. Está na hora de voltar ao jejum, oração, vigilância. A Bíblia diz sobre vigilância. Se eu vigiasse dia e noite, nenhum ladrão me surpreenderia. Mas por que somos surpreendidos? Porque falta vigilância. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então a sua casa vai ser guardada por Deus e você aí não será em vão o seu trabalho com o seu filho, com a sua filha, com seus filhos. Porque se o Senhor edifica a sua casa, é uma casa que não é apenas uma casa, se transforma num lar. Quantas famílias de repente estão me ouvindo agora? Tem casa, tem posses, mas sente falta de um lar. Lar é o lugar onde a paz de Deus reina, onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, cada um tem o seu papel. E por mais que haja problemas, algum desentendimento, as suas ações serão guiadas pelo Espírito Santo mediante a submissão à vontade de Deus, à oração, ao jejum, ao estudo da palavra, à frequência à igreja, porque membro tem que estar unido ao corpo, porque senão ele fica inútil. Fica frio, brasa que foi tirada do braseiro, uma hora vai apagar. Eu quero pedir a você que tenha muita atenção, porque eu sou pastor, mas eu estou atuando como deputado federal, e algumas coisas acontecem na nossa nação que tem pessoas que acham que quando a gente fala é exagero. Olha, pecado todo mundo comete, cai, é um acidente de percurso no nosso caminho, a gente levanta, pede perdão. Mas qual a diferença entre pecado e iniquidade? A iniquidade é quando o pecado se tornou tão comum que ele faz parte do seu ser. É um pecado de estimação, ou pecados ou ações, comportamentos que vão te levar a afastar do Espírito Santo. Aqui no Brasil, já há muitas décadas, estão tentando instituir a iniquidade como lei. Ei, se tem gente que já pratica iniquidade, e em nome de Jesus nossos filhos não serão iníquos, mas justos pelo sangue de Cristo, você vê que a iniquidade, ela está sendo ensinada na TV. Leis, por exemplo, 2014 derrubamos no Congresso Nacional. Eu era membro da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, quando por 15 votos apenas, contra 11, nós derrubamos a ideologia de gênero na educação do Brasil. A Lei 13.005, de 2015, sancionada pela presidente Dilma na época, teve que ter no seu texto a exclusão do termo gênero, coisa que eles desejavam muito manter, mas nós tiramos. Hoje o seu filho é sua filha, o seu menino pode ser chamado de menino, a sua menina de menina, e na escola não estão dizendo, você não nasceu menino, você não nasceu menina. Estavam tentando colocar iniquidade. E a ideologia de gênero vem com um pacote, porque os seus pensadores e idealizadores são defensores da pedofilia. Pedofilia, você sabe que é algo grave, traumático. O diabo investe nisso para as pessoas crescerem adultos fracos, oprimidos, problemáticos.
Um outro absurdo que a ideologia de gênero prega é o incesto, que é relação sexual entre pais e filhos, filhos e filhos, irmãos. Então, nós temos que repensar. Tem gente que quer ver o seu filho liberto das drogas, vai lá, vota em partido que defende legalização de drogas. Tem mãe orando por sua filha que está no mau caminho e vai lá e vota em partido que defende legalização da prostituição. Então, eu quero encerrar essa minha fala fazendo um pedido, que você volte para o seu filho se voltará para você, e pedir que ore pelo nosso ministério também, parlamentar, que é um grande desafio e reflete em toda a nossa nação as nossas ações. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Existe uma frase que eu acho simples, mas muito profunda, que diz: pais de joelhos, filhos de pé. Filhos de joelhos, pais de pé. Para que os nossos filhos permaneçam em pé, vitoriosos, temos que ter o joelho no chão, orar, jejuar. Quero ministrar sobre a sua vida. Eterno Deus, glorioso, Pai querido, eu te apresento agora, Pai, essa geração de homens e mulheres de Deus, chefes de família, com os quais o Senhor tem um grande compromisso. Se assim eles quiserem e te ouvirem, o melhor da terra virá para eles, para seus filhos. Peço ao Espírito Santo que lhes dê sabedoria, ou nos dê, eu também como Pai peço, sabedoria, discernimento de espírito, força, saúde, que os homens, provedores dos seus lares, sejam abençoados para prover o melhor para a sua família. Pai, direciona a mão que segura o arco, direciona esse pai, direciona essa mãe, para que eles peguem a flecha que são seus filhos, ou as flechas, e mandem essas flechas no lugar onde o Senhor deseja. Eu peço essa bênção especial sobre a paternidade, sobre os pais. E em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra a nossa família prevalecerá. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, eu quero que você convide os seus filhos, porque o pastor Tiago vai fazer uma ministração especial. Vai lá, chama o seu filho, sua filhinha, sua filhona, seu filhão. Senta com eles aí e receba essa ministração especial. Deus abençoe, ó. Um beijo no coração. Olá, paz seja convosco. Que alegria estarmos aqui nesse momento para aprendermos a palavra de Deus. É muito bom conhecer as verdades bíblicas. E nesse momento nós vamos aprender uma história muito importante. A história de um menino que se tornou rei com 8 anos de idade. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou o Tiago, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Vale do Jatobá e líder dos grupos missionários de crianças e juniores da 11ª região. Eu convido a todos vocês a sentar junto com o papai, com a mamãe, com os seus irmãos, com os seus colegas e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Preste atenção, o rei Josias, ele era uma criança quando ele se tornou um rei. Todo rei tem a sua coroa, né? Olha aqui a minha coroa, que legal. Aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, nos diz o seguinte, olha, 2 Reis 22, versículo 2, fala assim, ó. Josias fez o que agrada a Deus. Olha que bacana, Josias se tornou rei com 8 anos de idade e ele fez tudo que agradava a Deus. Ah, você não conhece a história do rei Josias, não? Então, pera aí que eu vou contar para você. O rei Josias, ele nasceu no Palácio Real. E lá no palácio, ele morava com os seus pais. Mas ele tinha uma avó, ele tinha uma mãe que sempre o instruía sobre a palavra de Deus.
Josias cresceu vendo a mãe dele e a avó dele buscando a Deus verdadeiramente. Só que o pai do rei Josias não foi um rei temente a Deus, não foi um rei que buscou a Deus verdadeiramente. Ele fazia tudo que não agradava a Deus. Ele adorava imagens de escultura, ele servia outros deuses. Mas Josias era uma criança diferente. Mesmo vendo o pai fazendo um tanto de coisas erradas, ele servia a Deus verdadeiramente. O pai do rei Josias foi um rei tão mau, mas tão mau, tão desobediente, que as próprias pessoas, os próprios amigos deles, conspiraram contra eles. Sabe o que é conspirar? Eles planejaram matar o rei. E isso aconteceu. O pai de Josias foi morto. E quando o pai de Josias foi morto, Josias, com 8 anos de idade. Às vezes você está me assistindo aí, você está me ouvindo, você também tem 8 anos de idade. E olha, Josias com 8 anos de idade se tornou rei. E no reinado do rei Josias, ele foi coroado. Às vezes ele ficou até com medo, aflito, porque ele era ainda uma criança. Mas Josias escolheu fazer tudo que agradava a Deus. Tudo, porque aquilo que ele aprendeu com a sua mãe, aquilo que ele aprendeu com a sua avó, Josias ele começou a praticar. E ele não seguiu os exemplos do pai dele. Ele não seguiu as orientações que o pai dele tinha passado para ele antes de morrer. Josias fez tudo diferente. E sabe o que Josias fez? Começou a fazer? Ele começou a destruir todas as imagens de esculturas. Ele começou a jogar por terra todos os falsos deuses que existiam naquela cidade. Josias não queria aquilo. Josias sabia que nós deveríamos adorar e honrar um único Deus, o Deus verdadeiro. O Deus que criou todas as coisas. Ele é o único Deus digno de toda adoração. E assim Josias começou a fazer. E ele foi destruindo tudo e ele tomou uma decisão importante no seu reinado. Ele pediu para reconstruir o templo, a casa de Deus. O lugar que as pessoas iam para adorar a Deus tinha sido destruído anteriormente. E ninguém quis reconstruir, mas Josias, ele reconstruiu a casa de Deus, ele começou a reconstruir. E quando ele começou a reconstruir a casa de Deus, os seus funcionários encontraram lá o livro da lei. Eles encontraram a palavra de Deus, o pergaminho. E nesse pergaminho estava escrito todas as coisas. Ele estava escrito a vontade de Deus para a humanidade. E quando eles leram a palavra de Deus, eles levaram até o rei Josias. E quando o rei Josias ouviu a mensagem da palavra, quando ele ouviu o que estava escrito naquele pergaminho, Josias ficou muito assustado. Josias, ele entendeu que o povo estava em pecado e que o povo precisava se arrepender, porque Deus estava triste com aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam fazendo tudo de errado. Às vezes, crianças, juniores, às vezes nós aprendemos várias coisas, mas nós escolhemos praticar o erro. Deus não agrada disso. Nós temos que ser diferente, fazer a diferença. Nós temos que ser luz, nós temos que dar um bom testemunho, ainda que você tenha recebido maus exemplos, às vezes dentro da sua casa, às vezes na escola, às vezes na rua. Mas olha, nós temos que seguir os bons exemplos, nós temos que fazer o bem. E assim foi o rei Josias, ele seguiu os bons exemplos da sua mãe e da sua avó. E quando ele ouviu a palavra de Deus, ele chorou muito, ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante de Deus, pedindo perdão
por todos os erros que aquelas pessoas estavam cometendo. E ele orava e ele clamava a Deus, se arrependendo de todo o pecado. Nós também precisamos nos arrepender de todos os pecados, todos os dias. Nós precisamos fazer o certo, que é servir e buscar a Deus verdadeiramente. Mas Josias não parou por aqui. Ele mandou chamar todo o povo. Ele mandou chamar todas as pessoas. Ele reuniu toda a população. E ali juntos, eles começaram a orar e a buscar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E eles se arrependeram de todos os pecados. Eles se arrependeram de toda maldade, de toda mentira. Eles se arrependeram de seguir e de fazer coisas erradas. Nós também precisamos buscar o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E nós precisamos ser bons exemplos para as pessoas. Ainda que nós tenhamos recebido maus exemplos, nós precisamos transmitir bons exemplos para todas as pessoas. É isso que Cristo nos ensina. E olha o que fala aqui, ó, para fechar, ó. João 14,15. Se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Se você ama a Deus de verdade, obedeça os mandamentos dele. E quais são os mandamentos de Deus? Todos os mandamentos estão escritos na Bíblia, na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdade para a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz transformação para o nosso coração. Então, assim como o rei Josias, que escolheu buscar e servir a Deus verdadeiramente, você também, criança e junior, escolha fazer a diferença, escolha ser a diferença. E Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Vem comigo, vamos fechar os olhos agora, vamos fazer uma oração, pedindo para Deus limpar o nosso coração de todo pecado, de toda desobediência e pedindo para que Ele possa fazer de nós luz para iluminar a multidão, iluminar o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa escola, para nós sermos a diferença. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar orando, coloca a mão no seu coração, sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento, e eu quero te pedir que o Senhor possa abençoar cada vida, cada criança, cada junior, cada pessoa que está nos escutando, que está nos assistindo. Que o Senhor, ó Deus, possa derramar a tua unção, o teu poder. Perdoa-nos, ó Deus, de todo pecado. Limpa, Senhor Deus, os nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser luz do mundo. Que possamos fazer a diferença. Que possamos dar um bom testemunho. No nome de Jesus, abençoe a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Deus te abençoa. Mas antes de eu ir embora, deixa eu lembrar de uma coisa. Você tem um desafio para fazer. E esse desafio é muito importante. Você vai reunir o papai, a mamãe, o seu irmão, se tiver um primo, um tio, um vizinho. Lógico que nós temos que ter todos os cuidados, mas você vai reunir os seus coleguinhas e vai fazer oração. E antes de fazer a oração, você tem que falar da palavra de Deus, a importância de nós fazermos a diferença e de buscar a Deus verdadeiramente. Faça isso com os seus colegas e com a sua família, tá bom? Deus te abençoa. Tchau!